Quero compartilhar uma palavra com você essa manhã. Eu vou ler na NVT, tá bom? Mateus 27:11. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, mas necessária, tá? Depois nós vamos nos aprofundar um pouco sobre o que esse texto diz. Então diz assim: agora Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. No entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Então Pilatos perguntou: você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas, para a surpresa do governador, Jesus nada disse. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro qualquer, um que a multidão escolhesse. Nesse ano, havia um prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos, naquela manhã, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então o governador perguntou outra vez: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? A multidão gritou em resposta: Barrabás. Pilatos perguntou: e o que farei com Jesus, chamado Cristo? Crucifique-o, gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o. Pilatos viu que nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo gritou em resposta: que nós e os nossos descendentes sejam responsabilizados pela morte dele. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e disse, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regimento. Tiraram as roupas de Jesus, puseram nele um manto vermelho, teceram uma coroa de espinho e colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço, como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele, tomavam-lhe o caniço da mão e com ele batiam em sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e o vestiram novamente com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Vamos orar. Senhor, nós lemos a Tua palavra, Senhor. E nós cremos, Pai, que a Tua palavra ela é viva e eficaz. A Tua palavra, Pai, ela é inerrante. Nós confiamos, Pai, em cada palavra escrita na Bíblia. Em cada palavra que foi escrita, inspirado pelo Teu Espírito, Senhor. Nós confiamos, Pai. Nós cremos que a Tua palavra ela é inerrante. Senhor, e mais uma vez,
Mais uma vez a tua palavra não vai voltar vazia, Senhor. Mais uma vez ela vai cumprir o seu propósito. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, querido. O meu papel hoje aqui é fazer com que você olhe para esses símbolos, porque isso são símbolos, mas de uma forma diferente, de uma forma talvez que você nunca viu antes. Nós nos acostumamos com tudo na vida. Com tudo na vida nós nos acostumamos. Eu costumo dizer que acostumar com coisa boa é bom demais, sim ou não? O problema é se você tem que abrir mão dessas coisas. Mas eu lembro que lá atrás não era muito comum as pessoas terem carro com ar-condicionado, sim ou não? E pra gente era uma frescura isso daí, não é verdade? Pra que isso daí? Hoje, quem que quer carro sem ar-condicionado? Né? Há um tempo atrás, nós não tínhamos ar na nossa casa, né? E a gente dormia, a gente se virava. Mas hoje, se você não tiver um arzinho condicionado no seu quarto, não, é desumano, não é verdade? Porque nós nos acostumamos com as coisas boas dessa vida. E não tem nada de errado nisso. O tempo mudou. O tempo mudou. Hoje nós temos acesso a muitas coisas. Quer ver acostumar com esse trem aqui, sim ou não? Hoje parece que a gente não vive sem esse negócio. Está tudo aqui. Nossa vida está aqui. Nosso trabalho está aqui. A gente volta para casa para buscar o bendito do celular, sim ou não? Porque o que eu vou fazer? As pessoas antigamente, não muito antigamente, porque isso foi rápido, elas esperavam a segunda-feira para resolver os problemas, sim ou não? Hoje ninguém espera. Antigamente, eu lembro que nós pensávamos, nós esperávamos dar o horário para a ligação ficar mais barata, sim ou não? Essa geração não sabe o que é isso. Quem fez isso aqui? Fala a verdade. Olha os velhos aí. A gente esperava os horários, porque a ligação era mais barata. Hoje a gente nem paga a ligação. E a gente se acostumou. E a vida cristã também é assim, irmão. A gente se acostuma. Antigamente a gente cantava com fervor, muitas vezes sem acompanhamento, não tinha tempo ruim. Às vezes tinha um irmãozinho lá que tocava malemar, 2, 3 acordes, e a gente não olhava para isso. Hoje a gente quer equipamento, hoje a gente quer uma banda boa na igreja. Hoje a gente precisa de uns equipamentos, a gente precisa de um data show. Data show, na verdade, a gente não quer mais. A gente quer painel de LED, sim ou não? É mais legal. E tá tudo certo, irmão. Mas existem coisas que nós não podemos abrir mão. A gente tem que voltar à essência. Essas coisas, elas vão nos seduzindo. E elas muitas vezes vão nos tirando do principal. E o principal é Jesus. Nós temos que vir na igreja. A nossa motivação tem que ser Jesus. Amém? E foi uma ordenação do Senhor. Todas as vezes que vocês fizerem isso, façam em memória de mim. E às vezes, irmãos, a gente acha que a morte de Jesus na cruz foi um acaso. Foi um acaso que aconteceu, e não foi. Eu vou te mostrar essa manhã como que aconteceu.
E eu coloquei um tema nessa mensagem, eu esqueci de falar, mas o tema é assim: a cruz era minha. Aquela cruz era minha. Aquela cruz era sua. Você pode dizer isso? Aquela cruz era minha. Você vai entender por quê. Eu não estou falando isso simplesmente de um modo didático. Eu vou te provar que aquela cruz era nossa. A primeira coisa que a gente tem que entender, irmãos, que aquela cruz, ela foi feita para Barrabás. Eu fiz um estudo sobre isso. E era normal, naquela época, ter a morte de algum criminoso, como ter também a libertação, que era determinada pelo povo. Isso já era pré-determinado. Então a cruz, ela era feita sob medida para aquelas pessoas. Aquela cruz, ela foi feita sob medida para Barrabás. Aquela cruz não era de Jesus. Então, existe uma tradição na igreja romana que diz que no caminho do Gólgota existiu 14 paradas, 14 momentos que Jesus parou para carregar aquela cruz. Existe também uma versão que Jesus derrubou essa cruz por 3 vezes. Isso não está na Bíblia, tá? Não existe em nenhum momento que fala que Jesus derrubou a cruz. Ah, mas eu vi no filme. É filme, tá? Jesus não derrubou aquela cruz. Só que a gente entende que aquela cruz, ela era desproporcional para Jesus. Por quê? Porque ela estava pesada. E foi determinado que uma pessoa ajudasse Jesus a carregar aquela cruz também. Porque aquela cruz não era para ele. Provavelmente Barrabás era maior que Jesus. Provavelmente Barrabás tinha um porte maior. Mas deixa eu te falar, aquela cruz tinha a minha medida, a sua medida. Porque quando eles iam fazer a cruz, eles tiravam a medida do prisioneiro. Só que o julgamento de Jesus, ele foi tão rápido, foi decidido tão rápido, que não houve tempo de fazer uma cruz para Jesus. Eu falei que foi designada uma pessoa para ajudar Jesus. Marcos 15, 21. Quem lembra do nome desse homem? Simão Cirineu. Diz assim, ó: um homem chamado Simão de Cirene passava ali naquele momento, vindo do campo. Os soldados obrigaram a carregar a cruz. Só que deixa eu te falar uma coisa. Jesus morreu numa cruz que não era para ele. Mas quando você olha para a história de Jesus, isso não foi novidade nenhuma para Jesus. Você já parou para pensar como que foi a história de Jesus? Jesus não nasceu na sua cidade. Jesus, ele teve que fugir, ele teve que ir para o censo lá. Nessa época ele não fugiu, ele foi para o censo. Então ele nasceu em Belém. José e Maria eram da Galileia. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Ele nasceu em outro estado. Então Jesus não nasceu na cidade, teoricamente, que era para ele nascer. Mas existia uma profecia para ele nascer em Belém. Amém? Jesus, ele não teve um berço. Jesus não teve uma casa. Jesus não teve um quarto. Ele nasceu numa manjedoura. Ele nasceu junto com os animais. Depois Jesus teve que fugir. José teve que fugir com a família.
E Jesus foi imigrante no Egito. O próprio Jesus fala, depois de adulto, que ele não tinha um lugar para reclinar a sua cabeça. Não é verdade? Jesus, ele não tinha um barco para pregar, para atravessar o rio. Jesus pregou num barco emprestado. Quem lembra dessa história? Jesus, ele não teve um jumentinho para entrar na cidade, na sua entrada triunfal. Quem lembra dessa história? Jesus pegou um jumentinho emprestado. Então, quando você olha para a história de Jesus, você vê que Jesus, ele estava acostumado a não ter as coisas. Eu falo isso porque a gente se questiona de tantas coisas, né? Da falta de tantas coisas. Às vezes a gente não faz as coisas ou deixa de fazer. Ah, mas é porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas Jesus fez o seu ministério sem ter as coisas. Então aquela cruz era emprestada. Aquela cruz não era dele. Mas eu quero mostrar para você essa manhã o ponto que incomodou principalmente os judeus, porque se você parar para pensar, para Jesus ser crucificado, ele passou por 3 julgamentos. Eu vou te mostrar os 3 julgamentos que Jesus passou. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais essa manhã. Nós vivemos um tempo que nós recebemos muita palavra de motivação, isso me incomoda. A gente precisa um pouco mais de Bíblia, de profundidade. E eu vou me aprofundar um pouco essa manhã com você. Então eu quero te pedir que você preste muita atenção para você pegar o fio da meada. João 11:43. Eu vou te mostrar, trazendo para a nossa linguagem atual, as 3 instâncias dos julgamentos de Jesus. Você vai entender que não foi uma morte por acaso. Diz assim: então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos, com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Agora presta atenção no versículo 47. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram um conselho dos líderes do povo. Que vamos fazer? Perguntavam uns aos outros. Sem dúvida, esse homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá nosso templo e a nossa nação. Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano disse: vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo, em vez de a nação inteira ser destruída? Não disse isso por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. E não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. Querido, Jesus fez muitos milagres. A Bíblia fala que são incontáveis, que não caberia todos na Bíblia.
Mas quando Jesus ressuscitou um homem que estava morto, que foi sepultado, que havia passado dias ali, que para a ciência, que para tudo que você imaginar era impossível, aí eles falaram, opa, aí não dá. E aí, daquele dia em diante, da ressurreição de Lázaro, eles começaram a planejar a morte de Jesus. Então a morte de Jesus não foi por acaso. A morte de Jesus foi planejada. Para que chegasse a crucificação de Jesus, algumas etapas precisavam ser cumpridas. Precisavam haver alguns julgamentos. Por exemplo, eles precisavam acusar Jesus de um crime. E eles precisavam de uma condenação religiosa de Jesus e de uma condenação política de Jesus. E isso aconteceu. Jesus foi morto por mãos romanas, mas o interesse da sua morte era dos judeus. Mateus 26:3. Vamos começar vendo o julgamento dos judeus. Naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo, mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo. Concordaram eles. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. Aí, vamos lá. Ali, nessa reunião, na casa de Caifás, os judeus começaram a tramar a morte de Jesus. Só que eles precisavam acusar Jesus de alguma coisa. E sabe do que Jesus foi acusado? De ser o Filho de Deus. Vamos lá, Bíblia, Mateus 26:57. Vamos ver isso na Bíblia. Nós vamos ler bastante Bíblia hoje. Então, os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe, até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com os guardas e esperou para ver o que aconteceria. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho de líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus, para que pudessem condená-lo. À morte. Embora muitos estivessem dispostos a dar falsos testemunhos, não puderam usar o depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram-se 2 homens que declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: você não vai responder essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse: exijo em nome do Deus vivo que nos diga se é Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: é como você diz.
Eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: blasfêmia! Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredicto? Culpado, responderam. Ele merece morrer. Então começaram a cuspir no rosto de Jesus e dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zombavam. Profetizam para nós, Cristo. Quem foi que te bateu desta vez? Então, Jesus foi acusado de ser o Filho de Deus. Jesus foi acusado de blasfêmia. Então eles tinham aqui uma acusação religiosa. Agora precisavam de uma acusação política para que a morte de Jesus acontecesse. Então vamos lá. Agora vamos do que os romanos acusaram Jesus. João 19:12. Então, pelos judeus, Jesus foi acusado de blasfêmia por ser o Filho de Deus. Pelos romanos, vamos lá. Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: se o Senhor soltar esse homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal, na plataforma chamada Pavimento de Pedras, em aramaico, Gábata. Era por volta do meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa, e Pilatos disse ao povo: vejam, aqui está o seu rei. Fora com ele, gritaram, fora com ele, crucificam. O que? Crucifica o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: não temos outro rei além de César. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado e eles levaram Jesus. Pelos romanos, Jesus foi acusado de querer tomar o lugar de César, de se tornar rei. Então aqui nós já tínhamos duas acusações. Primeira instância, pelo próprio Sinédrio, pelos religiosos. Jesus foi acusado de blasfêmia. Segunda instância, Roma. Jesus foi acusado de ser rei. E só existia um rei para eles, que era César. Mas precisava uma terceira instância, o povo. A morte de Jesus, ela foi tão bem planejada, irmãos, que a condenação foi rápida. Tinha que ser rápido, por quê? Porque era um final de semana prolongado. Era Páscoa. Então, não poderia acontecer, esse julgamento tinha que ser antes. Esse julgamento tinha que acontecer antes. Então, o que aconteceu? Eles precisavam do apoio popular. Agora vamos lá, Mateus 27:15. Vamos ver o que o povo disse. Nós já temos a condenação dos principais religiosos, do Sinédrio, condenaram Jesus por blasfêmias. Nós já temos a condenação dos romanos, condenaram Jesus porque se diz rei, e só existe um rei, é César. E agora, Mateus 27:15 diz assim: a cada ano, durante a festa da Páscoa, era de costume o governador libertar um prisioneiro qualquer, um que a multidão escolhesse. Nesse ano havia um prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos, naquela manhã, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja.
vocês sabem quem que o povo escolheu. Crucifica Jesus, solte Barrabás. Irmãos, Barrabás não era um prisioneiro qualquer. Aqui fala que ele era um prisioneiro famoso por sua maldade. Barrabás não estava ali por acaso. Barrabás já estava condenado. Barrabás não precisava ser mais julgado, ele já estava condenado. A cruz de Barrabás já estava pronta, porque ele deveria ser morto. Agora eu quero trazer uma revelação para você. A palavra bar, ela sempre... Vocês lembram do cego Bartimeu? Lembra do cego Bartimeu? A palavra bar quer dizer filho. Então, o nome Bartimeu é filho de Timeu. A palavra Barrabás, filho do Aba. Barrabás era um filho do Aba que se perdeu. Um filho do Aba que se tornou bandido. Um filho do Aba que foi julgado e condenado. Esse filho do Aba que se perdeu era eu, era você. Você consegue entender isso? A Bíblia ela é tão completa que até esses detalhes faz sentido. Qual que foi a palavra que Jesus falou para Deus o Pai? Aba. E esse nome de Barrabás significa filho do Aba. Então Jesus morreu no lugar de Barrabás. Jesus morreu no lugar do Filho de Deus que se perdeu. O Filho perfeito assume o lugar de um filho imperfeito. Por isso, irmãos, que quando a gente olhar para essa cruz, a gente não pode simplesmente achar que foi uma coisa qualquer. Por isso que quando a gente vir sem aula ao Senhor, a gente tem que sempre lembrar, aquela cruz, ela era para mim. Às vezes a gente entra no automático e a gente até banaliza a ceia, sabia? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A ceia, ela não é para todos. A ceia é por corpo de Cristo. É por isso que muitas vezes a gente, com toda educação, a gente pergunta. Eu lembro que teve um tempo atrás que era muito mal interpretado. As pessoas deixavam de tomar ceia por qualquer coisa, não é isso. Mas também, hoje se banaliza demais. A gente perdeu um pouco da reverência. Por isso que a gente pergunta, se a ceia, ela não é da Igreja Batista Fé, Amor e Graça. A igreja é do corpo de Cristo. Mas você tem que ter comunhão com algum corpo de Cristo. Com alguma igreja. Então a gente não pode simplesmente achar que a ceia é para todos. A ceia não é para todos, a ceia é para o corpo de Cristo. Amém? A gente não pode banalizar as coisas. Nós temos vivido um tempo em que muitas coisas estão sendo banalizadas. Muitas coisas. Nós temos que voltar à essência. Nós temos que tomar cuidado com algumas coisas. Só que a gente tem que ensinar. Então todas as vezes que eu olhar para essa mesa, eu tenho que lembrar, Ele tomou o meu lugar. E deixa eu te falar mais uma coisa. Naquela tarde, naquele dia,
Barrabás foi liberto. Barrabás foi liberto e ele saiu dali de cabeça erguida e com a ficha limpa. Hoje tem que ser essa atitude nossa. Quando a gente sair daqui, eu preciso entender, não há nenhuma condenação sobre a minha vida. Romanos 8:1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, todas as vezes que eu tomo essa ceia, eu preciso entender que não há nenhuma acusação. Eu saio daqui, eu tomo essa ceia hoje, eu saio daqui com a minha cabeça erguida. Eu saio com a minha ficha limpa. Por quê? Porque alguém tomou o meu lugar. E quem que é esse alguém? Jesus. Sabe, irmãos, a gente precisa levar essas coisas a sério. A gente precisa se arrepender dos nossos caminhos, mas a gente precisa também levar uma vida cristã mais leve, porque nenhuma condenação há. A gente não pode banalizar, mas a gente também tem que entender como que as coisas funcionam, sabe? Às vezes a gente vê pessoas fazendo as coisas, dizendo que é para o Senhor, mas carregando um peso. Não. A gente precisa entender que esse papel, ele foi... esse dia eu falei uma coisa. A gente passa por momentos na nossa vida que a gente se questiona. Que a gente questiona o que está acontecendo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele não morreu na cruz para que eu fosse próspero, para que você fosse próspero. Jesus não morreu na cruz para que você fosse bem-sucedido. Jesus não morreu na cruz para que nós fôssemos curados. Jesus pode fazer tudo isso. Jesus pode me abençoar, Jesus pode me prosperar, Jesus pode me curar, Ele pode fazer tudo isso, porque Ele é poderoso. Mas Jesus morreu na cruz para nos salvar. Amém? Esse tem que ser o motivo. É por isso que é tão importante eu saber por que eu estou aqui. Sabe por quê? Porque haverá momentos de sofrimento. Haverá momentos que não vão ser legais. Mas eu preciso entender que o que mais importa é ter o meu nome escrito no livro da vida. Amém. Sabe? Às vezes a gente pensa assim, mas Senhor, eu não estou fazendo a tua obra. É injusto o que eu estou vivendo, é injusto o que eu estou passando. Mas o mais importante que eu tenho que entender é que Ele morreu para me salvar. Amém? E isso vale mais do que qualquer coisa nesse mundo. Amém? Nada se compara à eternidade com Jesus. E eu falo isso, irmãos, por quê? Porque às vezes a gente se questiona. Quando Jesus enviou os 70 de 2 em 2, e eles voltaram todos empolgados, falando, olha, Jesus, em teu nome os demônios saem, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres em teu nome, e eles vieram todos alegres, felizes, porque fizeram tantas coisas no nome do Senhor. O que Jesus fala para eles? Não se alegre por causa disso. Qual que é o principal motivo? Se alegrem porque vocês têm um nome escrito no livro da vida. Sabe, irmãos? Então essa deve ser a nossa alegria. Por isso que é tão importante a gente ter esse entendimento. Jesus, o que o Senhor fez por mim não tem preço. Amém? Amém. O Senhor, Jesus, sabe, aquela gratidão. Porque se hoje eu estou aqui,
Nós merecíamos a morte, nós merecíamos a cruz, porque nós sim tínhamos pecados, mas ele não, ele era perfeito. Você vê que tentaram tramar de todas as formas, tentaram acusá-lo de todas as formas, e ele foi acusado de uma coisa que é a mais pura verdade: ele é o Filho de Deus. Ele é o Rei dos Reis. E ele foi morto por isso. Amém?